Boa noite. O meu nome é João Carlos Almeida e vamos dar continuidade à obra de Fílon de Alexandria, Flaco. Essa aqui é a quarta parte desta obra. Eu aconselho as pessoas que queiram entender do que a gente está falando a assistir os outros vídeos anteriores. E a ideia é que a gente lê a obra original e faça pequenos comentários nela. Então, eu vou dar continuidade aqui a o que já tinha terminado no vídeo anterior. Tá? Então, quem tiver alguma dúvida, assista o vídeo anterior. Não se esqueçam de se inscrever no canal para nos apoiar nessa obra. É importante buscar essas obras que não são tão famosas, mas que são importantes para que entendamos o mundo em que vivemos. Essa obra foi escrita por volta do ano 38 depois de Cristo e ela mostra como era a vida dos judeus numa sociedade onde você tinha romanos, egípcios e judeus convivendo juntos no Egito. Então, a gente tem mais ou menos uma ideia do que acontecia naquela época, além de citar uma figura controversa, que é Calígula, que aqui Flaco chama de Gaio. Inclusive, em nenhum momento Flaco chama ele de Calígula, que na realidade Calígula é um termo pejorativo, que era um apelido que era dado pelos soldados romanos, porque Cáligas era a sandália que o soldado romano utilizava. E quando criança, o pequeno Gaio, ele brincava vestido de soldado. E o imperador mandou fazer uma sandália do tamanho dele, que os soldados chamavam de Calígula, porque quer dizer botinhas, mais ou menos algo parecido com isso. Mas em nenhum momento Fílon, que é o autor, chama ele dessa forma. Ele vai sempre chamá-lo de Gaio. Vamos lá. Continuando, 101. Mas Flaco, que declarara regozijar-se muito com o que tínhamos pensado, com o que tinha dito e com o que tinha prometido, reteve o nosso decreto em sua posse para que nos tornássemos o único povo debaixo do sol a ser considerado inimigo do imperador. Tais atitudes não eram próprias de um homem que passou longas noites sem dormir e que ponderou cuidadosamente o seu plano contra nós. Ou seria, pelo contrário, próprio de alguém que agiu movido por um súbito acesso de loucura, devido a ter perdido a razão. Aqui, só para explicar o que aconteceu, é que os judeus fizeram um documento e entregaram esse documento para o governador, para que o governador levasse ao imperador, Calígula. Mas o que eles estão dizendo aqui foi que Flaco guardou o documento e o escondeu. Isso vai selar o destino dele, tá? 102. Mas, segundo parece, Deus, que vela pelos assuntos humanos, reprovou as suas palavras aduladoras, habilidosamente forjada com o intuito de ludibriar, bem como os conselhos daquela mente corrupta em que nasciam traiçoeiras estratagemas. Deus teve piedade de nós e, sem tardar, providenciou-nos a ocasião que não ficamos iludidos na nossa esperança. Ou seja, as pessoas que entregaram o documento a ele perceberam o estratagema e encontraram uma outra forma de fazer com que o documento chegasse ao imperador. E essa forma vai ser essa que eu vou falar agora. 103. Com efeito, o rei Agripa nos visitou. Esse rei Agripa, como eu falei anteriormente, ele era uma espécie de governador do reino, da outra parte do império, que abrangia Jerusalém e a Síria. Flaco era governador do Egito e a sua cidade, onde ele governava, era a partir de Alexandria. Com efeito, quando o rei Agripa nos visitou,
expusemos-lhes o ataque de Flaco e ele interveio para resolver o assunto. Prometeu-nos que iria integrar o decreto e, assim que o tomou em mãos, segundo nos chegou aos ouvidos, expediu, justificando até o atraso. Não fôramos lentos a compreender o nosso dever de demonstrar piedade para com a família imperial. Deixa eu explicar para vocês o que significa essa piedade. A piedade na antiguidade, ela significava, honrar os deuses da cidade. E o imperador era uma espécie de deus nas cidades romanas. Tá? Pelo contrário, havíamos sido zelosos desde o primeiro instante, mas tínhamos sido privados de demonstrar esse zelo no momento certo devido à insídia do governador, o Flaco. Foi nesta circunstância que a justiça, protetora e defensora dos inocentes, vingadora de ato e de homens ímpios, começou a preparar o combate contra Flaco. Para começar, ele sofreu uma afronta sem precedentes e um revés que nenhum dos governadores que o precedeu alguma vez experimentou, desde que a casa de Augusto possuía o domínio da terra e do mar. 105. Na verdade, alguns daqueles que exerceram funções como governadores durante o império de Tibério e de seu pai César, converteram a solicitude inerente ao seu cargo em despotismo e tirania. Espalharam pelas províncias males irremediáveis por meio de subornos, pilhagens, condenações, expulsões, proscrições de pessoas inocentes e por execuções sem julgamentos de homens poderosos. Terminando o seu mandato, estes governadores regressavam a Roma e, uma vez aí, os imperadores exigiam um relatório de seus atos e um exame da sua conduta, sobretudo quando as cidades lesadas enviavam uma delegação. Nestas ocasiões, os imperadores revelavam-se juízes imparciais e, após escutarem em iguais condições a acusação e a defesa, porque consideravam que não se devia condenar ninguém sem julgamento prévio, deliberavam sobre a sentença que lhes parecia justa, não se deixando influenciar nem pela hostilidade nem pela simpatia, mas agindo de acordo com a verdade dos fatos. Bem, ninguém garante que isso aqui é a versão do Fílon de Alexandria. Tá? Mas, olha, a gente percebe que ninguém garante que realmente acontecia dessa forma. O imperador, ele recebia os governadores das províncias e cobrava deles, com certeza. Mas, se era dessa forma, com toda com essa justiça que ele diz, nunca vamos saber. Mas, enfim, a trama está se desenrolando. 107. Porém, no caso de Flaco, não foi no fim do mandato, mas antes mesmo do seu termo regular, 6 anos, que a justiça, severa com os iníquos, veio ao seu encontro, indignada com os inconcebíveis excessos de seus atos injustos e das suas transgressões à lei. 108. E foi esta a forma como foi detido. Flaco julgava que as suspeitas de Calígula contra si tinham sido apaziguadas, em parte devido às suas cartas, transbordantes de lisonja, em parte pelos seus discursos, dos quais ele o bajulava, recorrendo a palavras aduladoras, debitando longas tiradas de elogios afetados e também devido à forte estima de que gozava na maior parte da cidade. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Até o 5º ano do governo da governança de Flaco, o imperador era Tibério. Com a morte de Tibério, pelas vicissitudes da vida, o certo era que o neto de Tibério assumisse o trono. Mas ele morreu. E quem assumiu, na realidade, foi Calígula. E Calígula tinha todos os motivos para odiar Flaco, que apoiava a ascensão de Gemelo. Foi um dos apoiadores de Gemelo. E Calígula se mostrou muito vingativo. E o que ele queria era uma oportunidade. E quando
e quando Agripa chega com a carta que Flaco deveria ter levado, começa a acontecer os infortúnios que eu vou relatar lá na frente. Calígula começa a sua vingança. 109. Sem o saber, enganava-se a si próprio, porque, na verdade, são infundadas as esperanças de homens vis, que esperam pelo que lhes é favorável, mas acabam por sofrer o oposto, que é justamente o que merecem. De Itália foi enviado um centurião de nome Basso, escolhido por Calígula, com uma companhia de soldados sob seu comando. Era a oportunidade que Calígula esperava. Flaco não levou um documento que deveria ter levado. Então, ele já decidiu. Mandou buscá-lo. 110. Tendo embarcado num navio dos mais rápidos, em poucos dias chegou aos portos de Alexandria, junto à ilha de Faros, quase ao anoitecer, e ordenou então ao piloto que permanecesse ao largo até ao pôr do sol. Planejava permanecer incógnito, temendo que Flaco, apercebendo-se da sua chegada, resolvesse praticar algum novo ato que tornasse impraticável a sua missão. Ou seja, o centurião recebeu a missão de buscá-lo e o fez da melhor maneira. 111. Chegada a noite, o navio aportou e Basso desembarcou com os seus soldados. Sem reconhecer ninguém e sem ser reconhecido, tendo encontrado pelo caminho um dos soldados das esquadras de sentinela, ordenou-lhe que lhe indicasse a morada do comandante do exército, porque planejava pô-lo ao corrente das suas instruções secretas para que, se viesse a necessitar de reforços, tivesse o necessário apoio. 112. Quando ficou a saber que o comandante se encontrava no banquete em casa de determinada pessoa e na companhia de Flaco, dirigiu-se imediatamente à morada do anfitrião. Era Estefânio, um dos libertos do imperador Tibério, o homem que o convidara. Mantendo-se afastado durante algum tempo, Basso enviou um de seus soldados disfarçado de servo para fazer o reconhecimento, um estratagema para que ninguém se desse conta do que se estava a passar. Tendo entrado na sala do banquete, fingindo-se escravo de um dos convidados, o soldado observou tudo minuciosamente e, no regresso, informou Basso. 113. Quando este soube que as saídas não estavam guardadas e que o séquito de Flaco era reduzido, apenas 10 ou 15 escravos de seu serviço o acompanhavam, dando aos seus o sinal combinado, irrompeu de forma súbita pelo banquete. Alguns soldados tinham tomado posição na sala, com as espadas cingidas à cintura, e rodearam Flaco, sem que este se apercebesse, porque se encontrava prestes a fazer um brinde a alguém e confraternizava com os presentes. 114. No momento em que Basso avançou para o meio da sala e Flaco o viu, ficou boquiaberto de espanto. Quis levantar-se, mas apercebeu-se dos guardas à sua volta e compreendeu, antes mesmo de lhe ser dito, as intenções de Calígula em relação a si, as ordens que haviam recebido os que chegavam e o que o esperavam no futuro próximo, porque o espírito humano é extremamente hábil a apreender, num relance, tudo o que irá se desenrolar durante um longo espaço de tempo e a entender tudo de uma só vez. 115. Cada um dos convivas se levantou, tremendo de medo e aterrorizado, temendo que alguma sentença tivesse sido igualmente fixada para quem tomasse parte do mesmo festim que o acusado. Fugir não era seguro, nem sequer possível, uma vez que as saídas estavam guardadas. Flaco foi levado pelos soldados de acordo com a ordem de Basso, e foi essa a última vez que saiu de um banquete. Contra alguém que privara dos seus lares as famílias de tantos inocentes, era necessário que a justiça começasse a atuar no interior de um lar. E a gente percebe que quem fala aí é o Philon. Tá? Então, por isso que essa obra muitas vezes é tida como contra Flaco, porque quando as coisas começam, os reveses começam a acontecer e o destino de Flaco começa a aparecer na obra,
a gente percebe que o Philon, ele ressalta isso. 116. Esta humilhação sem precedentes, Flaco sofreu-a na região em que era governador. Se foi feito prisioneiro à maneira de um inimigo, foi, parece-me, por causa dos judeus a que ele ansiava aniquilar totalmente, sedento de glória. Prova evidente é o momento de sua prisão. Era a festa de todo o povo judaico, o equinócio de outono, em que os judeus têm o costume de viver em tendas. Porém, nenhum dos rituais da celebração fora realizado. Os nossos magistrados ainda se encontravam na prisão, após terem sofrido torturas irreparáveis e atrocidades inadmissíveis. Além disso, os simples particulares consideravam os infortúnios de seus magistrados comuns a toda a nação, e com os terríveis sofrimentos que os haviam atingido individualmente, sentiam-se profundamente infelizes. 118. O sofrimento é geralmente sentido em dobro, sobretudo em ocasiões festivas, por quem não as pode celebrar, porque falta a alegria de espírito que uma celebração requer, e pela comunhão de tristeza em que todos se encontram mergulhados sem conseguir encontrar remédio para tamanha calamidade. 119. Encontram-se nessa situação aflitiva, oprimidos pelo mais pesado fardo. Já noite cerrada tinham se reunido em suas casas. Entretanto, alguns vieram trazer a notícia da detenção que tinha ocorrido. Mas eles, pensando que se tratava de uma armadilha e não da verdade, afligiram-se ainda mais, pois julgavam que escarneciam de si e que se tratava de uma emboscada. Deu-se então o tumulto na cidade. Era um vai e vem de sentinelas noturnas, de cavaleiros que se dirigiam apressadamente para o acampamento, ou dele partiam a toda pressa, intrigados por este acontecimento inusitado. Alguns dos judeus saíram de suas casas, procurando informar-se acerca do que se passara, pois era evidente que algo de insólito acontecera. E aqui eu vou mostrar para vocês como eram diferentes as penas. Flaco é um romano, é um governador. Então, eu antes citei para vocês as penas que Flaco infligiu aos judeus. Agora, vocês vão ver as penas que o imperador vai impor a Flaco, como são bem diferentes. 121. Quando ficaram ao corrente da detenção e de que Flaco já se encontrava de fato preso na rede, é uma metáfora, ergueram as mãos aos céus e entoaram um hino e outros cânticos a Deus, que vela pelos assuntos humanos, dizendo: não nos alegramos, Senhor, pelos sofrimentos infligidos ao nosso inimigo, porque aprendemos com as nossas leis sagradas a compaixão para com os homens. Mas é justo dar-vos graças por terdes tido piedade de nós e demonstrado misericórdia, tendo nos aliviado de uma opressão constante e permanente. 122. Passaram toda a noite em hinos e cânticos. Ao amanhecer, atravessaram as portas da cidade e dirigiram-se para as praias, que ficavam nas imediações, visto que tinham sido privados das suas sinagogas. Em seguida, de pé no local mais puro possível, entoaram a uma só voz: ó Rei Supremo dos mortais e imortais, dirigimo-nos aqui, evocando terra e mar, ar e céu, as partes do universo, o universo inteiro, para vos dar graças. Estes são os únicos lugares que nos restam, expulsos que fomos de todas as outras moradas edificadas pelos homens, banidos da cidade e de todos os locais privados ou públicos que as suas muralhas contêm. Somos o único povo debaixo do sol a ver-se reduzido a um estado de sem cidade e de sem abrigo devido à insídia de um governador. Mas vós fizeste-nos compreender que podemos estar confiantes. Tudo o que ainda nos resta recuperar, sê-lo-á de fato, porque já começastes a atender às nossas preces. Na verdade, derrubaste subitamente o inimigo comum do nosso povo, mestre e instigador dos infortúnios
que sobre nós se abateram. Aquele que, todo inchado no seu orgulho, acreditava que tais atos lhe outorgariam glória. E não o fizeste quando ele se encontrava já demasiado afastado, numa altura em que as suas vítimas se aperceberiam de sua punição apenas por ouvir dizer, e experimentariam uma satisfação diminuta, mas quando ele estava ainda próximo, quase aos olhos daqueles que injustiçou, dando dessa forma uma mais clara imagem da prontidão inesperada da vossa punição. Mostra que as pessoas lá se regozijaram da prisão de Flaco. Na realidade, apesar deles dizerem que foi Deus que fez isso, os atos dele foi que causaram a prisão de Flaco. 125. Aos fatos já mencionados, devo ainda acrescentar um terceiro, que também me parece dever-se à providência divina. Embarcado no princípio do inverno, era necessário que Flaco, esse homem que já saturara de atos ímpios todos os elementos do universo, experimentasse agora os terrores do mar. Foi com dificuldade e depois de sofrer inúmeras adversidades que ele chegou à Itália. Uma vez ali, foi imediatamente confrontado com o fato de que dois de seus piores inimigos, lembra, lá no começo eu falei dessas pessoas, Isidoro e Lampon, estavam incumbidos das acusações contra eles. 126. Não há muito, esses homens haviam sido seus subordinados e chamavam-lhe Senhor, Benfeitor, Salvador e outros títulos semelhantes. E agora, contudo, convertiam-se em seus adversários e exibiam uma autoridade que não só era equivalente à sua, mas bastante superior. Não apenas porque estavam confiados na justiça das suas causas, mas, o que é mais importante, porque se aperceberam que aquele que preside os assuntos dos homens era um seu implacável inimigo. O imperador estava prestes a investir-se na figura de juiz, de forma premeditada, para que não parecesse que ia condenar alguém previamente sem direito a julgamento, mas, na realidade, ia mostrar-se um juiz adverso, que antes de ouvir acusações ou defesas, intimamente já o condenara e já lhe fixara a mais severa das penas. Aqui mostra a intenção de Calígula. Calígula já indicou ou fez com que as acusações fossem feitas por essas pessoas. Vocês vão ver pelo desenrolar do texto que Fílon mostra que essas eram pessoas muito mal vistas. Não se sabe por que eles viraram os acusadores, mas com certeza teve um dedo de Calígula ali, que não gostava de Flaco. 127. Nada é tão penoso para os poderosos como verem-se acusados pelos seus inferiores, e nada tão penoso para os que exerceram a autoridade como verem-se acusados pelos seus subordinados, tal como seria penoso para senhores verem-se acusados por escravos nascidos em suas casas, ou adquiridos com o seu dinheiro. Contudo, em minha opinião, na do Fílon, este era um mal menor, comparado com outro ainda mais grave. Não se tratava simplesmente de gente que havia sido sua subordinada e que agora, subitamente, de comum acordo, o atacava com as suas acusações, mas de pessoas que, durante a maior parte do tempo em que ele tinha exercido funções como governador da província, se destacavam entre todos devido à hostilidade contra ele. Lampon fora chamado à justiça sob a acusação de impiedade, como eu falei. Impiedade é a mesma acusação que foi acusado Sócrates. Impiedade é você não prestar honras aos deuses do lugar. Para com o imperador Tibério. Por quê? O imperador era considerado um deus. Como a questão se arrastou durante 2 anos, ele estava desesperado. 129. Com efeito, o juiz, mal intencionado, inventava adiamentos e atrasos, ainda que ele lograsse escapar à acusação. Este tensionava tornar-lhe a vida mais penosa do que a morte, ao fazer pender sobre ele, durante um período de tempo considerado, o medo de um futuro incerto. Mais tarde, quando parecia ter vencido o caso, Lampon alegou que tinha sido desrespeitado em relação aos seus bens. De fato, fora-lhe imposto o cargo de
gimnasiarca. Aí a autora explica o que é esse cargo de gimnasiarca. Era a pessoa responsável pelo ginásio. O ginásio era um lugar onde você preparava os lutadores que iriam lutar nos teatros romanos. Tá? Então, e aqui eles diziam que o fato de ser gimnasiarca tinha um lado bom e tinha um lado ruim. Tá? O lado ruim era, parece que, os gastos que se tinha com esse cargo. Na verdade, ele podia ser mesquinho e avaro, face às despesas, e por isso ter alegado não possuir riqueza suficiente para suprir os pesados custos inerentes ao cargo. Ou então, não a possuía realmente, e antes de o provar, gabara-se de ser muito rico, mas ao ter de comprová-lo, não se revelou de todo um homem abastado, tendo adquirido tudo o que possuía com recursos e atos ilícitos. Aqui ela explica, a autora explica o que é esse gimnasiarca. Tá? Na época helenística e romana, tinha por obrigação supervisionar o treino físico e a educação que eram dados no ginásio. O cargo comportava pesadas despesas, sobretudo com azeite para ungir o corpo durante os exercícios atléticos e com combustível para banhos quentes, mas também com o pagamento dos professores. E responsabilidades que constituíam um motivo pelo qual os cidadãos mais ricos procuravam escapar ao seu exercício. Ser gimnasiarca concedia uma certa proeminência local devido ao papel central do ginásio na vida cívica, e os detentores do cargo controlavam os direitos cívicos de seus alunos. Devido a esse fato, os gimnasiarcas em Alexandria eram muitas vezes responsáveis por atos de oposição à autoridade romana. Em cidade onde existisse mais de um ginásio, existia mais do que um gimnasiarca. A gimnasiarquia foi exercida no Egito até 370 depois de Cristo. E é isso. 131. Lampon assistia os governadores sempre que estes deliberavam sobre questões judiciais e fazia registros de tudo o que sucedia durante o julgamento, porque tinha por ofício ser o apresentador dos casos em tribunal. Então, ele vai começar aqui a explicar a função de Lampon. Eu quero ver aqui a parte de além de ser gimnasiarca, ele era uma espécie de escriba. Em seguida, aí ele vai dizer o que Lampon fazia. Ele escrevia os textos, depois ele apagava ou omitia deliberadamente certas informações ou inseria afirmações que não tinham sido feitas. Por vezes, fazia alterações nos documentos, transformando-os, modificando-os, chegando mesmo a reescrevê-los totalmente. Fazia dinheiro de cada sílaba, ou melhor, de cada traço de letra. O miserável escriba. Como eu falei, ele era um escriba, mas ele escrevia o que ele queria, porque as pessoas, nem todo mundo sabia ler. 132. Por mais de uma vez, todo o povo, unanimemente, o proclamou de forma precisa e exata o assassino do Cálamo. Era um apelido que era dado. Deixa eu ver aqui o que significa isso. De acordo com o próprio filho, teria sido cunhada por todo o povo de forma unânime. Na realidade, era um apelido que era dado na época para alguém que praticava algum ato usando da arte de ser escriba. Porque tinha causado a morte a inúmeras pessoas devido ao que escreveu, viu? Então, é como se eu chamasse alguém de assassino da caneta. E reduziu os sobreviventes a uma condição pior do que a morte. Estes poderiam ter vencido as suas causas e gozado de prosperidade, mas, em vez disso, sofreram a derrota e a mais injusta pobreza, ambas compradas pelos seus inimigos a esse homem que traficava e vendia bens alheios. 133. Era, de fato, impossível que os governadores, administrando um território de tão vasta dimensão, com a constante afluência de novos casos públicos e privados, se recordassem de tudo. Para isso,
Eles não tinham de deliberar apenas sobre questões jurídicas, recebiam também os cálculos dos rendimentos e impostos, cuja verificação absorvia a maior parte do ano. Ou seja, o trabalho do governador era muito grande, ainda mais verificar impostos, que era o que cobravam ele a todo tempo. Então, a justiça era segundo plano para ele. 134. Incumbido da tarefa de guardar o arquivo mais necessário de todos, o dos registros judiciais e das mais sagradas sentenças neles contidas, Lampon explorava a falha de memória dos juízes, registrando entre os derrotados quem havia vencido os processos e, depois de receber o seu amaldiçoado salário, ou melhor dizendo, o seu soldo, quem tinha sido derrotado entre os vencedores. Tal era este Lampon, que agora surgia no papel de acusador de Flaco. Mas Isidoro, que era o outro acusador, não lhe era inferior em perversidade. Um adulador da multidão, um demagogo, que se ocupava a semear a desordem e a confusão. Inimigo da paz e da estabilidade, hábil a organizar tumultos onde não existiu, e, uma vez produzidos, a aplaudi-los e amplificá-los. Isidoro empenhara-se em reunir em torno de si uma multidão promíscua, desordeira e violenta, composta de toda espécie de gente, que se encontrava subdividida em grupos, à semelhança de algumas coletividades. Na cidade, existem confrarias com grande número de membros. Nelas não reina qualquer salutar ideal de comunidade, mas apenas o vinho puro, a embriaguez, os desmandos próprios de quem, sob o efeito do álcool e a violência que daí resulta. As suas reuniões são chamadas sínodos e simpósios, pelos naturais da região. Ou seja, a gente vê aqui que ele usou o termo simpósio, né? Era como o banquete de Sócrates era conhecido como simpósio, mas aí a gente já vê são 400 anos depois desse período, 300 e pouco, 400 anos depois desse período dos gregos, então você vê a deturpação desses encontros, né? 137. Em todas as confrarias, ou pelo menos na sua maioria, Isidoro ocupa o primeiro lugar e é conhecido pelo título de líder do simpósio, presidente do banquete, agitador da cidade. Tendo isso em conta, quando deseja praticar qualquer ato iníquo, basta um sinal seu para que esses grupos ocorram em magote e falem e atuem de acordo com o que lhe foi ordenado. 138. Em certa ocasião, Isidoro encolerizou-se contra Flaco, uma vez que, a princípio, gozava da reputação de ter influência junto do governador e, mais tarde, não foi tratado de acordo com este estatuto. Contratou, então, os desocupados que prestavam serviço no ginásio, aqueles que têm por hábito vociferar e vender os seus gritos, a quem os queira comprar, como no mercado, e ordenou que se reunissem no ginásio. Quando encheram totalmente o recinto, começaram a acusar Flaco sem o mínimo pretexto para isso. Inventaram acusações sem fundamento, proferindo longas tiradas satíricas e falsidades, a tal ponto que, pelo absurdo da situação, não só Flaco ficou estupefato, mas também os outros. Presumiram o que estava correto, que havia certamente alguém a quem aqueles procuravam agradar, visto que em nada tinham sido prejudicados. Nem o resto da cidade tinha sofrido qualquer negligência e eles sabiam no bem. Após deliberação, decidiram proceder à prisão de alguns deles para averiguar a causa deste acesso irrefletido e repentino de desvario e agitação. Os indivíduos que foram presos confessaram a verdade sem recurso à tortura e forneceram provas dos fatos, o pagamento acordado, a soma já recebida e a quem receberiam no final segundo o que lhes foi prometido, que homens haviam sido escolhidos para dividir o dinheiro como líderes da revolta, o lugar e a hora em que haviam ocorrido o suborno. Ou seja, essas pessoas eram as piores possíveis, né? Entregaram de imediato o mandante. 141. Como é evidente, todos ficaram indignados e a cidade encarou com descontentamento o fato de
a sua reputação ser prejudicada pela insensatez de alguns. Flaco resolveu convocar os mais respeitáveis de entre os cidadãos e, no dia seguinte, trazer à presença destes os responsáveis pela tributação do dinheiro, de modo a refutar Isidoro e a defender a sua própria política, demonstrando que tinha sido injustamente caluniado. Quando se aperceberam dessa ordem, não foram só os magistrados que acorreram, mas toda a cidade, exceto a fração que deveria ser condenada por suborno. 142. Isso aqui é Fílon contando o episódio em que Isidoro praticou um ato contra Flaco e como Flaco reagiu. 142. Aqueles que prestaram este belo serviço foram forçados a subir para uma tribuna para que ficassem num plano elevado e fossem vistos e reconhecidos por todos. Acusaram então Isidoro de estar na origem dos distúrbios e das calúnias proferidas contra Flaco, bem como de ter oferecido dinheiro e vinho a uma quantidade razoável de gente com o intuito de o prejudicar. De que forma, diziam eles, iríamos nós adquirir tanta riqueza? Somos pobres, mal conseguimos obter o suficiente para suprir as nossas necessidades diárias. Que mal tão terrível sofremos nós às mãos do governador, que fôssemos forçados a guardar-lhe ressentimento. Não, o responsável artífice de tudo isso é esse homem, sempre invejoso da prosperidade alheia e inimigo da ordem pública. Ou seja, eles entregaram Isidoro como mandante. 144. Quando os presentes escutaram essas declarações e reconheceram o que era dito como sendo retrato evidente e indício das intenções do acusado, começaram a gritar. Alguns exigiam a sua degradação, é uma pena da época. Outros o seu exílio. Havia ainda quem reclamasse a sua morte. Esses últimos eram em maior número, e os restantes foram aderindo ao seu parecer, até que finalmente todos clamavam, exigindo a uma só voz a execução daquele flagelo público. Desde que Isidoro chegara e se imiscuíra nos assuntos de Estado, não deixara qualquer parte da cidade isenta de mal. O povo não gostava dele. 145. De consciência pesada e temendo a prisão, Isidoro fugiu. Flaco não tomou qualquer outra medida contra ele, porque pensava que, agora que este se afastara voluntariamente, a vida na cidade voltaria a ser isenta de perturbações e intrigas. Um grande erro de Flaco, pelo qual ele vai pagar agora no final. 146. Alonguei-me na descrição desses fatos não para recordar injustiças passadas, mas por admiração pela justiça, que vela pelos assuntos humanos, porque aqueles que desde os princípios se mostraram hostis para com Flaco, e para quem este se tornou mais odioso do que qualquer outra pessoa, foram aqueles que, para cúmulo de seu desespero, foram nomeados seus acusadores. Porque, por mais terrível do que ser acusado, é sê-lo por inimigos declarados. 147. Ora, não só ele, um magistrado, foi acusado pelos seus inferiores e por pessoas que tinham sido desde sempre suas inimigas, quando pouco antes havia sido senhor das vidas de cada um deles, como foi também brutalmente condenado e atingido por uma dupla fatalidade. Para além da derrota, tornou-se motivo de troça para os seus inimigos, que ficaram exultantes, o que, para homens de bom senso, é pior do que a morte. 148. Abateu-se sobre ele uma abundante série de desgraças. Bem, eu vou parar aqui, tá? No 147, porque a partir do 148 até o final é o julgamento de Flaco por Calígula e o destino final dele. Eu espero que vocês acompanhem os nossos vídeos e assistam a última parte dessa história, que mostra o destino de Flaco. Muito obrigado e acompanhem o nosso canal.